falar, venha ver. Tá na hora do JPT. Bom dia! Bom dia, leitores e leitoras do Portal Desacato, audiência do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nesta edição que é a número 800, gente, olha só, 800 edições só na versão aqui pelo streaming. Nós estamos falando de um jornal que existe há 8 anos, aqui no Portal Desacato. Gente, tá todo mundo de parabéns. Quem nos acompanha, os nossos colunistas, os nossos parceiros, os nossos leitores, os nossos entrevistados, todo mundo que passa por aqui ajuda, de alguma forma, a contribuir para que esse projeto continue. Então, vamos lá, nessa edição número 800, estou muito animada, muito feliz, a gente vai ter muito conteúdo importante passando no dia de hoje aqui no Portal do Desacato, como acontece todos os dias. A gente vai começar o jornal de hoje falando sobre as lições do desastre climático no Rio Grande do Sul, com 2 conselheiros do Conselho Indigenista Missionário Sul. Depois, teremos 3 colunistas. A coluna Informa a Luta, com o Sérgio Honres, que no dia de hoje ele vai entrevistar... Ai, caramba, eu achei que eu tinha colado aqui a informação, tá aqui. A haitiana Carline Mauristene, sobre o dia 13 de maio, que é o dia de combate à discriminação racial. Também teremos a coluna Encrenca com Sérgio Cardoso e teremos uma estreia maravilhosa. A Thaís Lapa vai estar estreando aqui no Portal do Desacato hoje com a sua coluna Elabora. Gente, fica aí para você conhecê-la. Hoje também é segunda-feira, dia de distribuir livros, exatamente. E o livro de hoje é o Livro do Repórter, da Beatriz Alcarrás Marocco. Ações de resistência no jornalismo. Que edição mais adequada para o dia de hoje? Esse livro, gente, então vai estar sendo algum ou alguma leitor ou leitora amiga vai estar ganhando esse livro hoje, que a Editora Insular encaminha para sua casa também. Depois vem a Sofia Andrade com o Mural da Manhã e hoje é segunda-feira, gente, dia do Rio ao Mar com a Thalifeld Glaser. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hoje ela vem falar sobre... Ela vai entrevistar a Tilda Rabi, que é presidente da Federação de Entidades Argentino-Palestinas, com o tema Argentina, como é viver num país dominado pelo sionismo. E hoje é segunda-feira, eu estou instituindo já há algum tempo a segunda-feira que começa com poesia. E a de hoje é da poeta Marlene de Favre, a professora Marlene de Favre, do seu livro Se Pulsa, Arde e Resiste. Bom dia, Thalifeld. Deixa eu ver quem mais aqui já acordou o amor. Bom dia, Sérgio Cardoso. É isso aí, viva para nós. Então, o nome da poesia é Sororidade. Eu quero mudar as coisas, mas não o móvel da casa, nem meu jeito de amar ou teu jeito de admirar. Quero a braveza enfurecida contra a ausência de dignidade e das dores causadas pela perfídia de humanos fascistas. Eu quero contagiar com meus versos, quero mudar muitas coisas e surpreender com meus caprichos bobos. Quero contagiar e, com a força das palavras, provocar rompantes de indignação. Eu quero mais que um quadro noutro lugar da parede. Quero um pote de mel na tua vida. Não só o mel de lamber, mas um pote cheio de palavras potentes que façam pensar o ser e o estar nesse mundo. Neste lugar, neste momento e nesta vida, com consciência do devir no coletivo. Quero que penses em fugir desta engrenagem que cala, quebra os sonhos e as flores com leis estúpidas e obscuras. É tão curto esse tempo, tão fugidio, que suas cores emudecem nas dobras do tempo. E é bom que sintas os versos, o tato e o pôr do sol te cative e aqueça, e que nenhuma violência nunca mais te machuque. Quero que atravesses esse tempo que arde, esse corpo que pulsa, essa voz que resiste,
essa mente que invade e cria, plena da experiência de segurar as mãos. Obrigada, Marlene de Favre. E com essa poesia, então, começamos essa edição comemorativa plena de 800 exemplares, números e edições do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e vamos receber os nossos primeiros entrevistados dessa manhã. A Sofia está com um probleminha, né, Sofia? Mas não tem problema, tranquila. Eu vou colocando aqui o pessoal, vamos tirando, vamos organizando aqui o nosso coletivo. Muito bom dia, Ivan Cima. Muito bom dia, Roberto Libigot. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Só me contem, antes de mais nada, onde está Ivan Cima e onde está Roberto? Bom dia a toda a audiência também. O Ivan está em Quilombo, no oeste de Santa Catarina, e a partir de Quilombo, atuando no norte do Rio Grande do Sul, com o povo caigangue, especialmente com o povo caigangue, mas em alguns contextos também com o povo guarani um pouquinho mais adiante, quando se vai para a região das Missões, e também membro da coordenação colegiada do CIMISU, e aí com aquelas atividades que são um pouquinho mais chatas, mas que também se fazem necessárias no espaço de Secretaria Operativa do Regional. E você, Roberto? Conta pra gente, de onde você está falando? Então, bom dia a todos e todas, não é? Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, exatamente no lugar do ápice, assim, da catástrofe climática que nós enfrentamos há um ano atrás, né? É isso. Correto. Como o Ivan já adiantou, né, o Ivan Cima e o Roberto Libigotti, ambos são conselheiros leigos do Conselho Indigenista Missionário da Regional Sul, que é um Regional Sul, mas não é o Sul que a gente costuma compreender como Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? É um Sul mais amplo, digamos assim, não é, Ivan? Porque também engloba o Paraná, não, é o Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. É isso, né? Eu fiquei surpresa, assim, uau, é um sul ampliado aqui. É um sul, como diria o Lívio Dutra, espraiado. Nós temos também, como parte do regional, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é um CIMISU um pouco mais ampliado. É, bem mais. Então, eu convidei o Ivan Cima e o Roberto Libigotti para o programa de hoje, porque agora, nesses primeiros dias de maio, né, completamos um ano do maior desastre climático da história do nosso país e do Rio Grande do Sul, com 184 mortos, 25 desaparecidos, 81 mil desabrigados e 2,3 milhões de pessoas afetadas direta ou indiretamente. O Rio Grande do Sul, então, enfrentou essa catástrofe ambiental devastadora, né? Mas o que realmente, durante esse um ano, se fez e se viveu? Esse processo que viveu o Rio Grande do Sul nos comprova que já estamos vivendo uma emergência climática. Mas com os cientistas já temos dados de sobra para provar isso. Mas e a nossa reação? E a nossa ação? Vamos conversar com o Ivan Cima? Ivan, o que a gente pode avaliar, vocês que acompanharam, porque esse desastre ele teve consequências diferentes para pessoas com maior vulnerabilidade e maior ou menor. E os povos indígenas, os povos quilombolas, estão entre as comunidades mais vulneráveis e empobrecidas da sociedade. Então, eu queria que vocês nos dissessem o que vocês puderam observar nesse período de um ano do desastre ocorrido e do que foi feito, do que aconteceu, que os gestores públicos realizaram nesse período. Pois bem, eu penso que é importante a gente, de repente, fazer uma memória e trazer presente todo o contexto também de ocupação dos povos indígenas no Rio Grande do Sul. Considerando o processo histórico de colonização, considerando
todo o processo em que as terras dos povos indígenas foram sendo retiradas dos povos indígenas e para onde os povos indígenas também acabaram sendo indo, né? Então, os povos indígenas, nesse contexto, a vulnerabilidade já vem muito grave de antes, né? Então, onde estão as comunidades indígenas no Rio Grande do Sul? Elas estão, a grande maioria, em espaços de retomada, em acampamentos à beira de estrada, ou em famílias e comunidades que residem em contexto urbano, e assim como a maioria de todos os primeiros atingidos por essas catástrofes, são aqueles que estão em vulnerabilidade. E nas cidades, os espaços de ocupação que sobram para os pobres são esses espaços primeiros atingidos por essas catástrofes climáticas, né? E os povos indígenas estão nesse contexto. Eu acho que é importante também a gente fazer memória que aí, a partir dessa catástrofe no Rio Grande do Sul, se constrói toda uma necessidade de uma grande articulação no sentido de dar assistência a tudo isso. O que se observou no primeiro momento? A, a dificuldade ou a incapacidade do poder público de atender de forma adequada todo o contexto da catástrofe. Diante disso, toda uma articulação indigenista com uma série de entidades, da qual, claro, o CIMISU fez parte, né? Então, teve todo o contexto das entidades indígenas que puxaram essa dianteira, digamos assim, com a Arpinsul, com a Comissão Guarani-Virupá, e a partir da Comissão Guarani-Virupá, da Arpinsul, se dá um processo de articulação de campanhas, no sentido de buscar também condições de chegar e de atender essas demandas que eram latentes e eram urgentes. E se percebia a dificuldade do poder público efetivamente de atender essas demandas. Então, a partir das articulações indígenas e com as articulações indigenistas, se construíram essas campanhas. E aí também é importante destacar toda essa articulação indigenista de aliados da causa indígena que se colocam num grande mutirão de apoio e de presença, mesmo diante de toda aquela catástrofe, das impossibilidades de chegar a alguns locais, mas de construir meios de que chegassem até os povos indígenas as condições de apoio. E o que a gente identificou naquele momento? 5 grandes desafios, digamos assim, para se atender. Num primeiro momento, relacionado à questão do abastecimento de água potável a essas famílias. Num segundo momento, relacionado à questão da alimentação. Já existia aquilo que eu falei no começo, uma grande vulnerabilidade. E a catástrofe, ela potencializa e ela dá visibilidade ainda maior a isso. Então, precisava, naquele momento, também construir meios de possibilitar a chegada de alimentação a muitas comunidades que estavam isoladas. Então, essa grande articulação, essa grande rede de solidariedade que se construiu foi buscar meios de fazer com que isso fosse possível. E aí tem que considerar também que algumas cestas básicas que a União destinava para os povos indígenas também ela tinha uma carência, né? Porque ela chegava com uma grande quantidade de amido, né? É farinha, arroz, feijão. E aí tinha grandes demandas de também outros alimentos serem possibilitados às comunidades e povos também. E a partir dessa articulação se consegue também, nesse primeiro momento, fazer com que chegasse isso. Outra questão muito latente é a questão de roupas, agasalhos, sejam para as crianças ou para os adultos também. E aí isso em Porto Alegre, Roberto, com mais um grande grupo de apoiadores, constitui uma, digamos assim, uma central de acolhida de doações e a partir desse espaço o desafio de fazer chegar até as famílias. E graças a Deus, a partir de toda essa mobilização, esse engajamento de muitas gentes, foi possível
a chegada até as comunidades, mas que foi um grande desafio, né? Um outro momento, digamos, que ele se evidencia a partir das cheias, mas ele vem num momento seguinte, diz em relação à questão dos espaços de moradia, né? E aí, locais que já eram vulneráveis e as cheias acabam por destruir ou por necessitar de reformas. E aí isso é uma coisa que era para ontem, né? E aí também, a partir dessas campanhas com Arpinsul, CGY e de uma série gigantesca de apoiadores, se possibilitou que em muitos locais se construíssem algumas casas, reformasse casas, enfim, fizesse também essa possibilidade da moradia de muitas famílias. A FUNAI tem chegado com alguns kit casas, mas que ao que parece assim são kits também com uma certa vulnerabilidade, assim, eles respondem a uma demanda mais emergencial, mas parece que na sequência depois eles necessitam de uma próxima intervenção, né? Mas aí também se possibilitou isso. E o quinto ponto, que é um quinto ponto que ele é, digamos assim, latente e de longa data e com sérios problemas conjunturais no momento, ele vem relacionado à questão dos territórios, das demarcações das terras, porque essa vulnerabilidade que muitas famílias, seja caigangue, seja guarani, charrua, xoclen, elas se encontram historicamente expropriadas dos territórios. E aí, a partir disso também, com toda a catástrofe ambiental, fica ainda mais evidente as famílias em espaços minúsculos de terra. E, infelizmente, até o momento, a questão da demarcação dos territórios é algo que tem se tornado ainda distante. Então, a questão territorial ela também ficou muito evidente pelos espaços onde as famílias residem, pela não demarcação dos territórios, ou também aqueles espaços que são de pequena compensação, ou aquelas famílias que residem às margens da rodovia, e o Roberto lembra melhor aquela família que estava na beira da rodovia, acho que era BR-290, né, Roberto? Onde Sim. a cheia varreu a comunidade. E para piorar um pouco mais, depois o DENIT também procede com uma violência contra a comunidade, retirando tudo o que a comunidade tinha naquele pequeno espaço. Então, são situações que apresentam o contexto de vida dos povos no Rio Grande do Sul e que, com a catástrofe ambiental, foi ainda mais visível. São camadas e mais camadas de violências, né? Parece que a... E aí, Roberto, eu até vou compartilhar aqui com a nossa audiência um material que o CIMI divulgou, Memória do Caos. Está lá na página do CIMI, cime.org.br, o maior desastre ambiental. Eu queria que o Roberto complementasse a resposta do Ivan. Roberto, será que a sociedade está demonstrando que aprendeu algo com essa maior catástrofe? Porque a mensagem que já está colocada é que ela é a maior até agora, mas que ela não, de forma alguma, infelizmente, é a última. Então, Rosângela, eu vou tentar, numa espécie de síntese, destacar 5 palavras que eu acho importante, vou comentar cada uma delas. Primeiro é um ambiente de solidariedade. Segundo, um ambiente de inércia, de impotência, medo e conformismo, né? Então, o que nós identificamos durante as enchentes, né? E posterior, logo em seguida, às enchentes, e o tempo maior, que aí a gente agora já avalia, não é, um ano depois, né? Então, o que nós identificamos? Que no decorrer da catástrofe, houve um conjunto de atores sociais e de pessoas da sociedade, inclusive aquelas que estavam por dentro do Estado, em serviços, não é?
que prestam ao Estado, mas pela inércia do Estado, eles saem e se juntam e se somam nessa articulação que foi sendo constituída, tanto do ponto de vista do indigenismo, mas também de outros setores da sociedade, para buscar garantir amparo àqueles que estavam, naquele momento, sendo duramente impactados nos seus modos de ser, viver, das suas casas, dos seus bens, enfim, perdia-se tudo, não é? Perdia-se a vida, perdia-se as referências, perdia-se os sonhos, as memórias. Então, se consolidou no ambiente social grupos que fizeram muita coisa. Que se não fossem eles, o Estado não teria dado conta de sequer ter um plano de ação, né? Foi a partir desses grupos de solidariedade, das táticas que esses grupos desenvolviam, de resgatar pessoas, de acolher pessoas, de fornecer água, de fornecer abrigo, é que o Estado passa a se organizar esporadicamente, né? Então, eu acho que é importante a gente, nesse ambiente, destacar esse sentimento de solidariedade que pairou aqui na região, não é? Entre as pessoas, né? E no campo indigenista foi a mesma coisa. Não fosse esses grupos de solidariedade, a gente não tinha dado conta de atender as demandas indígenas, né? E o Estado estava completamente desarticulado, sem noção do que fazer, não é? Não tinha uma capacidade logística, não é, para enfrentar esse ambiente. E pior que isso, né? Os governos começaram a disputar entre eles, o federal, o estadual, o municipal, quem era o que poderia se sobressair nesse ambiente, tendo em vista os aspectos meramente políticos e de interesse de poder. Então, meio que usaram desse ambiente devastador também para eles se projetarem, não é? O que foi um erro gravíssimo, né, desses setores mais progressistas que caíram na armadilha também de buscar se elevar a partir de uma tragédia em que as pessoas estavam morrendo, não é? Então, queria destacar esse primeiro aspecto da solidariedade, e que ela vem e que ela brota de comunidades mais pobres, de comunidades que já eram articuladas ou em paróquias, ou em vilas, ou em bairros, não é? Então, foram esses que deram a capacidade para que as pessoas resistissem a esse ambiente tão devastador e que não tinha saída, né? Então, foi graças a essas mãos que se deram que foi possível a construção de abrigos, o atendimento aos abrigos, a acolhida nos abrigos. O Estado não tinha capacidade, né? As universidades entraram na discussão, então foi um ambiente, nesse sentido, muito positivo. Aí vem a segunda palavra, que é da inércia do Estado, né? O Estado tem uma resistência enorme de fazer o bem, de atuar no sentido de garantir os direitos sociais para todos, né? Então, essa inércia do Estado, ela ficou muito latente porque, primeiro, falta de capacidade. Segundo, foco em interesse político. Terceiro, né, privilegiar alguns em detrimento de outros, né? Então, a gente percebeu que os ricos afetados, eles tinham o privilégio de discutir a sua situação nos gabinetes dos palácios, né? Eles se relacionavam com o empresariado, eles se relacionavam com os banqueiros, né? Então, você tem uma diferença enorme. Por outro lado, o pobre, ele precisava entrar nas filas dos CRAS, horas de filas, não é? E a burocracia para atender, até hoje, a burocracia é enorme. Nós temos um caso aqui na Tecoapa Curutã, que o Ivan fez referência, que é uma comunidade que foi devastada
pelas chuvas e depois pela própria ação do Estado, através do DENIT, que só foi possível conseguir aquela ajuda de 5 mil reais e coisa e tal para os indígenas através de uma ação judicial proposta pela Defensoria Pública da União. E mesmo assim, a juíza que julgou a ação, ela concedeu a uma pessoa da comunidade os 5.500 reais. Aos demais, não. Então, é para a gente ver como o Estado se comporta com as suas estruturas de poder nesses ambientes. Privilegia alguns e deixa os outros subjugados a um assistencialismo raso, não é? E submetido sempre a essa vulnerabilização que parece não ter fim. E não é uma vulnerabilização porque as pessoas são vulneráveis, é uma vulnerabilização provocada pela inércia. É a inércia de não querer fazer. Essa para mim, é a centralidade dessa discussão. Tá? A terceira palavra é o sentimento de impotência. As pessoas perdem tudo. E elas perdem tudo, elas são acolhidas nesse ambiente de solidariedade, que a solidariedade ela não pode substituir o Estado, porque não há capacidade para isso. Então, as pessoas começam, nesse ambiente, a se sentirem impotentes. Quem ajuda, porque não tem mais capacidade de ajudar, e quem recebe, porque não sabe mais o que vai fazer depois da solidariedade. Não sabe como voltar para casa. E se voltar para casa, não sabe o que fazer com a casa que foi destruída. E quando chega na casa destruída, não tem para onde ir. Então, essa impotência deixa as pessoas numa situação de profunda apreensão, de profunda indignação, porque ela olha para o Estado não atende, ela olha para o lado, não há mais aqueles grupos que as apoiavam, porque não tem como sustentar esse ambiente. Então, não há como reagir diante disso. Né? E aí é voltar para dentro de si mesmo e pensar, não tenho o que fazer. Perdi o emprego, perdi a casa, alguns perderam os entes queridos, alguns perderam toda a história, perderam as referências. Então, essa impotência ela é latente até agora. Né? E a quarta palavrinha é o medo do tempo. Nesse final de semana, na sexta-feira, nós tivemos uma tempestade em Porto Alegre, uma tempestade em todo o Rio Grande do Sul. Houve muita chuva. E a cidade de Porto Alegre ficou completamente alagada de novo. Não porque o rio encheu, porque a cidade não tem capacidade de drenar a água que recebe para levar para dentro do rio. Porque o Estado, na sua inércia, o município, na sua inércia, não consertou durante esse um ano inteiro sequer as bombas de drenagem da cidade. Né? Então, as pessoas, diante disso, né, elas começam a ter medo da chuva, ter medo do vento. Né? E eu tenho vizinhos aqui, quando começa a chuva, as pessoas ficam preocupadas. Né? Eu recebi telefonemas durante o final de semana de pessoas preocupadas com a minha família, porque eu tenho uma tia na casa dela, aqui no bairro, as ruas ficaram todas alagadas. Então, as pessoas têm medo, não sabem mais o que fazer. Né? E, por fim, para encerrar esse meu desabafo, é o conformismo. Né? Então, diante da inércia do Estado, da impotência, do medo, vem a palavra que, para mim, ela é derradeira, que é as pessoas se conformam diante da situação que se está. E esse conformismo, ele estagna.
ele causa uma espécie de congelamento da pessoa, a pessoa não reage mais, e ela não acredita em mais nada, e ela acha que a vida é assim mesmo, né? Ela acha que ela tem que continuar sofrendo, ela acha que não tem saída, e como não tem saída, precisa se organizar do jeito que se está agora. Então, nós vivemos em Porto Alegre, um ano depois das enchentes, essa sensação de conformismo. Alguns ainda vivendo em abrigos, alguns vivendo em casa de amigos, alguns vivendo em casas de parentes. Os indígenas continuam nas mesmas áreas degradadas. Se não fosse a solidariedade, nem barraco teriam, né? Então, há essa sensação de conformismo que ela não vai fazer com que a gente reaja com contundência, não é? Nem para a defesa de nossos direitos individuais fundamentais, não é? Muito menos nós vamos reagir para enfrentar esse ambiente de uma crise profunda, devastadora, que se não houver uma reação nossa da sociedade e dos estados como um todo, não só do brasileiro, mas de outros estados, nós não vamos ter possibilidade de sequer amenizar esse ambiente de crise, não é? E mais adiante ninguém terá mais para onde ir. Esse é o sinal mais concreto que se tem, né? Com mais algumas crises semelhantes a essas, não haverá mais para onde ir, né? Nem os privilegiados. Um pouco isso, eu queria trazer uma síntese assim, a partir desses sentimentos que se tem no Rio Grande do Sul depois dessa catástrofe. Primeiro, um sentimento da solidariedade, que foi fundamental, e que, como é importante isso nas nossas vidas, não é? Depois, a inércia, e é uma inércia que é a resistência do Estado em fazer algo para o bem comum, né? A impotência das pessoas, o medo do tempo e esse conformismo diante de não ter para onde ir, não ter mais saída. Correto. Como todo poeta, o Roberto ele consegue ser muito didático e usar as palavras de uma forma muito, muito boa e muito, enfim, esclarecedora para a gente, né? Obrigada, Roberto. Ivan, o acampamento Terra Livre aconteceu mês passado em Brasília e com certeza esse cenário ele tem características muito próprias aqui no sul do Brasil, porque está colocado, né, por questões climáticas, geológicas, geográficas, é um conjunto de fatores que apontam, né, que o sul do Brasil vai sofrer de forma mais intensa os efeitos, né, já está sofrendo, né, os efeitos das mudanças climáticas, mas com certeza em todo o Brasil e para todos os povos indígenas vai estar colocada a situação, né, essa que vocês explicaram muito bem e apresentaram muito bem aqui o cenário. No acampamento Terra Livre, Ivan, como vocês debateram essa situação e o que é que vocês pretendem, o que ficou, o que está no radar de vocês de ações? Porque os povos indígenas têm tanto a nos ensinar de sabedoria em relação a essa convivência que a gente, enquanto sociedade, precisaria rever completamente. Mas não nos parece, não está pelo menos indicado, não está colocado a princípio que isso vai acontecer, que isso está no nosso horizonte breve. Mas o que vocês têm debatido sobre isso? Primeiro, eu só queria trazer também um pequeno parênteses, quando o Roberto menciona duas questões. Uma, a questão do medo, e aí também um testemunho deste final de semana. A minha companheira faz mestrado em Santa Maria. E como o trauma das pessoas ele é muito forte. Quando se aproximou a previsão de como poderia ser esse final de semana, de certa forma, nos colegas de mestrado foi um desespero, porque vários vinham de diferentes partes do Rio Grande do Sul. E foi, assim, unânime de que não dava para ir, porque era muito risco
acerca de deslocamentos, mas fazendo memória de toda a situação do ocorrido, né? E outra questão que é importante também, quando o Roberto menciona a questão da inércia, também porque mesmo com uma situação tão violenta quanto foi a do desastre, o que perpassa pelos diferentes espaços públicos é o calendário eleitoral. E esse calendário eleitoral é que faz com que a roda gire das ações do poder público, ou da falta de ação, e quando das ações, elas voltadas para que elas sejam e se encaixem dentro do calendário eleitoral, infelizmente. E uma das outras imagens também muito forte é o governador do estado do Rio Grande do Sul indo para a Holanda visitar formas de agir em relação a isso, de como fazer, mas não fazendo em Porto Alegre, não fazendo no Rio Grande do Sul, né? Então é uma situação bastante estranha, né? Com relação também à questão do ATL, assim, é interessante lembrar, e ele é uma articulação da PIB com as organizações indígenas do Brasil, é um espaço bastante diverso, ele faz um debate desde questões relacionadas à saúde e ao atendimento à saúde dos povos indígenas, buscam também fazer essa análise a partir dos contextos de cada articulação, seja da Arpinsul, da COIAB, da Tiguaçu, tentar fazer esse debate por dentro do ATL, as condições de cada região, para também as questões peculiares de cada região serem também dialogadas. Esse contexto todo, e aí vem a questão central relacionada à Lei 14.701, que é a lei do marco temporal, os aspectos relacionados à questão do judiciário, do STF, e a não finalização ainda do julgamento da repercussão geral, existem ainda embargos de declaração a serem analisados, e isso precisa ser finalizado, porque nesse contexto todo da Lei 14.701, da não finalização do julgamento, a violência contra os povos indígenas ela tem aumentado e muito. Por isso também o debate do ATL no sentido do respeito à Constituição e às leis que garantem os direitos aos povos indígenas. Então, caminhou um pouco também nesse sentido a questão do debate no ATL. Mas a centralidade em relação à Lei 14.701 e a finalização do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que são essenciais, e também associado a isso, a mesa de conciliação que o Gilmar Mendes vem trabalhando por dentro do STF e que é, no momento, uma das grandes ameaças aos direitos dos povos indígenas, se não também a maior ameaça nesse momento, né? Correto. Gente, infelizmente o tempo não passa, né? Ele voa. É impressionante, ainda mais um tema tão precioso e tão emocionante, né? Quanto esse que acho que todo mundo tem memórias intensas sobre essa questão. Então eu queria agradecer a presença do Roberto Liebgott e do Ivan Sima. A gente está aqui juntos, né? Sempre, desde sempre. Então continuaremos em contato para os próximos desdobramentos que deverão acontecer em relação a esse tema. E eu quero avisar aqui nos bastidores ao Sérgio Honres que a entrevistada ainda não entrou no bastidor, Sérgio Honres. Então, eu vou pedir, a gente vai adiantar a coluna do Sérgio Cardoso, em Encrenca, o Sérgio também já está aqui nos bastidores. Hoje é o encontro de Sérgios aqui nos bastidores, e para a gente dar prosseguimento à programação. Então, um abraço, Ivan Sima e Roberto Liebgott, uma ótima semana aí para vocês. Abraços, obrigado. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Correto. Seguimos. Gente, peraí, deixa eu só... Já botei a vinheta. Agora, como a Sofia está com um probleminha ali no computador dela, eu estou fazendo aqui os bastidores aqui. Então, vamos seguir aqui agora com